Olá a todos e a todas, eu sou Carlos Alberto Pereira de Castro, juiz do trabalho no TRT da 12ª Região, Santa Catarina, e na companhia do meu caro amigo, professor João Batista Lázari, viemos aqui falar sobre o nosso novo curso, Direito Previdenciário aplicado aos advogados trabalhistas. Deixa eu passar a palavra ao professor João para se apresentar. Meus cumprimentos também a todos. Sou o professor João Batista Lázari, com atuação por 27 anos na magistratura federal. Também já fui procurador da Previdência e escrevo pelo Grupo GEM várias obras juntamente com o professor Carlos Alberto e preparamos esse curso todo voltado para o advogado trabalhista, para explicar a ele como atuar no âmbito previdenciário e também as implicações que eventual atuação no âmbito trabalhista traz no âmbito previdenciário. Então, essas questões são muito importantes no dia a dia do advogado trabalhista, seja na sua atuação nas ações que ele move na Justiça do Trabalho, seja eventualmente nessa nova perspectiva de ele também atuar no âmbito previdenciário, na concessão, revisão de benefícios ou mesmo restabelecimento, como acontece muito nos benefícios por incapacidade laboral. É uma situação interessante que a gente verifica no cotidiano, né? Então, nas audiências, nas sessões de tribunal, que eu atuo às vezes convocado, a gente nota que os advogados trabalhistas, às vezes têm aquela necessidade de conhecer melhor os institutos ligados ao direito previdenciário. Então, eu e o professor João viemos, né, da carreira de procuradores do INSS e cada um depois seguiu seu ramo, né? Eu vim para a magistratura do trabalho, o professor João foi para a magistratura federal, mas sempre nessa troca de ideias, muitos advogados, advogadas, às vezes fazendo algum curso conosco, ou mesmo em seminários, em congressos, falavam dessa dificuldade, comentavam essa dificuldade de produzir o seu trabalho, né, como advogado trabalhista, sabendo, conhecendo melhor esses aspectos do direito previdenciário. Então, é muito comum mesmo que a gente observe isso e, por conta disso, nós estabelecemos esse foco, não é, em produzir um curso que viesse a trazer esses aspectos mais conectados, de interconexão mesmo entre o direito do trabalho e o direito previdenciário, que estão no cotidiano forense. Nada absolutamente teórico, tudo eminentemente prático, para que possa ser utilizado no dia a dia, muitas vezes no atendimento a um cliente que chega, muitas vezes no curso mesmo de uma audiência, de um processo, às vezes depois que o processo termina. Porque quantas e quantas vezes, eu costumo às vezes dizer para colegas, amigos, advogados, advogadas, que nos escritórios de advocacia trabalhista há uma grande quantidade, um sem número de processos que demandariam resultados previdenciários. Haja vista, por exemplo, aquilo que nós temos no primeiro módulo, no primeiro tema que a gente traz no curso, que é o fenômeno do reconhecimento da relação de emprego e seus aspectos e repercussões previdenciárias. Quantas e quantas vezes um trabalhador obtém um reconhecimento de vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, seja por uma sentença, seja por um acordo, e o advogado trabalhista poderia dar entrada, poderia levar isso já ele próprio ao INSS com a finalidade de obter um futuro benefício e não o faz. Muitas vezes acaba transferindo essa demanda para um outro profissional. No entanto, ele poderia perfeitamente fazê-lo. Então, no nosso primeiro módulo, né, professor João, a gente já focalizou isso. O que é necessário saber a respeito dessas questões? Não a questão do reconhecimento de vínculo em si, porque o advogado, a advogada trabalhista já sabem como funciona. A gente até dá algumas pinceladas a respeito disso, a questão do ônus da prova, mas como é que isso repercute lá na Previdência Social? Esses aspectos, aí a gente vai tabelando aqui, eu e o professor João Batista Lázari, para trazer esses aspectos para que a advocacia trabalhista também consiga trabalhar lá. Não é isso, professor João? Exatamente. Nós temos, dentro da relação trabalhista e previdenciária, uma conexão muito grande, como o professor Carlos ressaltou. Primeiro, nós temos o trabalho.
o trabalho ele gera filiação obrigatória à Previdência Social. Então, inicia com o trabalho, gera filiação à Previdência e aí gera a questão da inscrição, que é a formalização desse vínculo, dessa relação do trabalho perante a Previdência Social, cujos dados vão para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o chamado CNIS, onde viabiliza que esse trabalhador, em caso de uma eventual incapacidade, ele possa requerer um benefício por incapacidade. Também, ao longo do tempo, ele possa buscar a sua aposentadoria, as mulheres, o salário maternidade e assim por diante. Mas nós temos pontos importantes a esclarecer, e este curso ele objetiva isso, é que a legislação trabalhista, no reconhecimento do vínculo, valoriza aspectos de prova, como a prova testemunhal, de uma busca de uma verdade real. No aspecto do direito previdenciário, nós temos a Lei 8.213, lá no artigo 55, parágrafo 3º, que coloca uma formalidade, o início de prova material para demonstrar a existência dessa relação previdenciária. Então, nós temos um aspecto que às vezes acaba gerando uma desconexão naquilo que deveria ser muito conectado, qual seja, o reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho não gera automaticamente o reconhecimento de filiação e de tempo de contribuição para fins previdenciários. E neste curso, nós queremos justamente trabalhar essa questão para que o advogado que atua na Justiça do Trabalho, ao instruir essa ação trabalhista, ao tratar da produção da prova, ele se preocupe não apenas no reconhecimento de vínculo para fins trabalhistas, mas também ele se preocupe com o reconhecimento da filiação para aspectos previdenciários, porque todo trabalhador de hoje, na verdade, no futuro, ele pretende ser um aposentado. E as decisões da Justiça do Trabalho geram efeitos para fins previdenciários, mas geram desde que tenha uma produção de prova também adequada para gerar essa situação. Outro aspecto que a gente percebe que é muito comum nas ações na Justiça do Trabalho é a questão dos acordos, que é excelente, é uma forma de solução rápida dos processos, mas acordos em que se valorizam as verbas de natureza indenizatória. E aí vem um outro aspecto. Para gerar efeitos no sentido de melhorar o valor do benefício ou mesmo proporcionar uma revisão de um valor de benefício já pago, as verbas têm que ter natureza remuneratória, porque quando é remuneratória tem incidência de contribuição e por incidir contribuição, isso vai gerar um salário de contribuição para fins previdenciários, que é a base de cálculo dos benefícios. Há um tempo atrás, até a Lei 9876 de 99, o cálculo do valor dos benefícios era com base nos 36 últimos salários de contribuição do trabalhador. Então, quando ele tinha o seu pedido de aposentadoria, as reclamatórias antigas não interferiam no cálculo do valor do seu benefício. Só que essa Lei 9876, ela trouxe a regra de que o cálculo agora é com a média integral dos salários de contribuição. Veio a emenda constitucional 103, no artigo 26 da reforma da Previdência, também manteve isso, só limitando a busca dos antigos salários a julho de 1994, para quem já era segurado, e a partir do ingresso como filiado à Previdência Social para quem começou a contribuir depois desta data. Mas quando do cálculo, então, do valor do benefício, é relacionado, é utilizado a vida contributiva inteira desse trabalhador. Então, eventuais acordos também na Justiça do Trabalho que as verbas deixem de ser remuneratórias, como horas extras, como um adicional de insalubridade, de periculosidade, ou salário por fora, alguns exemplos, para ser, de repente, uma indenização por danos morais ou uma indenização na forma de pagamento de diárias, que não tem incidência contributiva, isso vai trazer reflexos
para esse segurado no sentido de ele perder valor de benefício futuro. Então é importante também, um dos aspectos que a gente quer colocar nesse curso e aprofundar, é como é importante o advogado trabalhista ele bem orientar o trabalhador na hora de uma ação que ele vai mover contra seu empregador, para que eventual pedidos, eventuais acordos, ele tenha conhecimento dos reflexos que isso vai trazer também no aspecto previdenciário. Porque senão daqui um pouco, o advogado trabalhista ele pode até ser questionado sobre a questão do acordo que ele foi induzido a fazer na Justiça do Trabalho, porque daqui um pouco esse mesmo trabalhador procura um advogado previdenciário, o advogado previdenciarista vai pedir para ele se ele teve ação trabalhista, é isso que se faz, todo advogado previdenciário faz, e aí ele vai levar uma cópia dessa demanda previdenciária com a sentença, com eventuais pagamentos de verbas, e aí o advogado previdenciarista vai dizer, bom, mas o seu advogado que atuou contigo na Justiça do Trabalho não te esclareceu de ter feito esse acordo, dos prejuízos que está gerando agora no aspecto previdenciário. Então, tudo é interligado e é importante, e por isso que o advogado que atua na Justiça do Trabalho, com ações trabalhistas, tem que ter esse conhecimento para que não gere um dano futuro e até ser responsabilizado, eventualmente, por uma atuação em que se propôs apenas numa solução de uma demanda trabalhista e naquele momento, sem os seus reflexos futuros. Então, a gente trabalha isso para explicar como é que tem que ser a produção de prova na Justiça do Trabalho, para que ela também traga benefícios no âmbito previdenciário. Então, produção de prova, e as provas mudaram muito hoje no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito da Justiça também federal, no caso de reconhecimento também para o âmbito previdenciário. Acho que até o professor Carlos Alberto poderia até dar uma pincelada nos novos modelos de prova que hoje estão valendo diante dessa evolução tecnológica que nós estamos vivendo nesse dia a dia. É bem isso mesmo, né? Então, fora todas as questões já mencionadas, né, que especialmente esse fenômeno que envolve a informalidade de grande parte das relações de trabalho que acabam gerando demandas na Justiça do Trabalho e que podem repercutir na Previdência, podem e devem repercutir na Previdência, como já foi bem mencionado pelo professor João, nós temos que nem sempre, hoje em dia, com toda essa parafernália eletrônica, esse mundo digital em que estamos inseridos, não é a prova testemunhal, talvez aquela mais adequada. Vejam, se a legislação previdenciária ela veda a averbação do tempo em base exclusivamente testemunhal, então nós precisamos nos socorrer de outros meios, porque ainda que alguém tenha ingressado com uma ação trabalhista somente para efeito previdenciário, e isso acontece bastante, né? Então, às vezes já não há direito nenhum a ser recebido, nenhuma verba trabalhista para ser satisfeita, porque já operou a prescrição. Então, como a ação de reconhecimento de vínculo é meramente declaratória, ela não tem caráter de prescrição incidindo sobre ela, ela é imprescritível. Então, só o reconhecimento do vínculo você pode requerer a qualquer tempo. Porém, se a prova não é uma prova que tenha elementos documentais, elementos que não sejam testemunhais, então isso de pouco vai servir. Muitos advogados trabalhistas têm essa compreensão de que basta o reconhecimento por sentença, e às vezes até mesmo celebrando um acordo, né, uma sentença homologatória, isso seria o suficiente para levar o tempo para o INSS. Acontece que essa interpretação não é a melhor, haja vista a jurisprudência da Justiça Federal a respeito disso, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça a respeito disso, no sentido de que, não havendo elementos documentais, né,
contemporâneos aos fatos que se discute, não é possível levar esse tempo para a Previdência. Nós poderíamos aqui tecer inúmeras considerações a respeito disso, mas é importante, num curso desse nível, dessa ideia, sermos um tanto pragmáticos, né? Termos um pouco mais de dinâmica a respeito. Quer dizer, seria talvez esforço perdido trabalhar dessa forma. Claro, tem aquelas ações que já foram produzidas dessa maneira, só com prova testemunhal, acordos sem produção de prova nenhuma. Aí teremos que ver, e lá no curso veremos o que fazer com isso. Mas, naquelas que ainda não foram ajuizadas ou estejam em pleno andamento, então já se verifica. Não é? O acordo talvez já não seja exatamente a melhor saída. Às vezes, nem a ação trabalhista é necessária. Se a demanda é exclusivamente previdenciária, muitas vezes pode o advogado já intentar diretamente a ação contra o INSS, porque a sentença trabalhista sem prova documental de nada vai servir, pelo que a gente já adiantou aqui. Lá no curso a gente aprofunda mais. Agora, vejam que prova documental não é mais só o papel. Há muito tempo não é só o papel, mas hoje nós temos as chamadas provas digitais. Então, ferramentas de geolocalização, conversas por aplicativos de conversa, como WhatsApp, Telegram, e-mails trocados entre as pessoas, publicações em redes sociais, entre outras tantas coisas, não é? São elementos de prova para caracterizar determinadas situações de fato. E isso se aplica, evidentemente, às relações de trabalho e também para fins previdenciários. Então, vejam, se um trabalhador trabalhou sem carteira assinada, mas tem as características típicas de um empregado, e tem lá no seu aplicativo de WhatsApp diálogos e mais diálogos com o seu empregador, combinando horário de chegada, horário de saída, hoje eu vou sair mais cedo, você ainda não me pagou, como é que ficam as minhas férias, etc. e tal, isso tudo, essa conversa toda, é um elemento de prova documental, porque não é testemunhal, e contemporâneo ao fato, por quê? Porque ali tem exatamente todas as informações, os chamados metadados, a respeito daquela conversa. Não é? Então, um caráter muito mais fidedigno, às vezes, do que a prova de papel, como a gente chamava antigamente do documento. Não é? Assim também, uma fotografia hoje tirada de um aparelho celular, você sabe exatamente quando ela foi tirada e muitas vezes onde. Então, ela define horário e local, ela faz a localização geográfica daquele local. A pessoa, então, está lá no seu ambiente de trabalho, trabalhando sem carteira assinada, e faz um videozinho. Não é? Aquele vídeo é um elemento material contemporâneo ao fato produzir o convencimento do órgão decisório, seja ele o órgão trabalhista, seja ele a Justiça do Trabalho, seja ele a Justiça Federal, para julgar uma demanda em que ele pretenda computar um tempo como para fins previdenciários, para obtenção de um benefício, para manter sua qualidade de segurado, etc. Vejam que essa questão das repercussões das decisões da Justiça do Trabalho na Previdência são, às vezes, questões que eu vou chamar de vida ou morte aqui, sem querer exagerar a dose. Realmente muitas vezes, um problema de vida ou morte. Porque vejam um trabalhador sem carteira assinada que venha a falecer. Como é que vai ficar a família desse trabalhador junto à Previdência? Será que ela vai conseguir a pensão? Vai ser difícil. Mas com o manejo dessas ferramentas, com as ideias que nós estamos aqui a transmitir e temos mais aprofundadamente no curso, você pode salvar efetivamente a família de não ter nada para receber. Porque a pensão ou é tudo ou é nada. Não é? Como a gente diz lá nas ações que envolvem vínculo de emprego, não é? Normalmente é um tudo ou nada. Aqui também é um tudo ou nada. Então, ao fazer uma prova escorreita, uma prova correta dessa atividade prestada na informalidade, mesmo que não haja verbas trabalhistas a receber, e pode haver, mas pode ser que não, você consegue recuperar, você consegue garantir a uma família
que perdeu o provedor da sua renda, um direito à pensão. Às vezes, até para pessoas ainda em tenra idade, né? Crianças ainda em tenra idade, não só viúvos, viúvas, enfim. Então, é possível, e é por isso que também nós trazemos no curso essa amplitude, essa leitura mais ampla, de que não é só para a aposentadoria, não é só para contar o tempo. Nós temos fenômenos outros aí. Esse tempo, por sua vez, é um tempo comum ou é um tempo especial? Gera um direito a uma aposentadoria com menor tempo de contribuição e idade, a chamada aposentadoria especial, ou não? Não é? É um tempo que foi prestado na informalidade, mas as características da relação de emprego estão lá? Ou é um tempo prestado na informalidade, ainda que não estejam presentes as condições para a caracterização do vínculo? Vamos falar aí mais uma vez do mundo digital, o trabalho em plataformas. A gente sabe da discussão toda que existe sobre o reconhecimento ou não do vínculo de emprego de um motorista de aplicativo, por exemplo. Mesmo que esse trabalhador não venha a ter seu vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, ele é um segurado obrigatório do sistema previdenciário. Por conta disso, ele também faz jus à contagem do tempo como motorista de aplicativo. Se ele ficar incapacitado, cumpridos os requisitos legais, ele faz jus ao auxílio por incapacidade temporária. Ele vai fazer jus, eventualmente, a uma aposentadoria, se ficar incapaz permanentemente. Se falecer, deixa pensão para sua família. Se for uma gestante, pode receber salário maternidade. Então, na verdade, o curso ele traz inclusive esse aspecto, não é, para além das relações de emprego estrito sensu, uma análise também da condição das relações de trabalho e que geram repercussão previdenciária também. E muitas vezes, para garantir a subsistência, a existência digna do trabalhador ou da sua família. Não é? E que nada impede que o advogado ou a advogada trabalhista possa atuar dessa forma. Não tem nenhum mistério além de estudar mais um pouquinho, conhecer mais um pouquinho esses temas. É isso que a gente vem trazendo aqui, professor João. Só aproveitando o gancho do professor Carlos Alberto sobre a questão da prova digital, e o advogado já no ingressar com a ação trabalhista, ou mesmo se for para ação previdenciária, ele já pode se antecipar a isso e fazer uma ata notarial com todos esses elementos, que vai ter uma prova robusta que a ata notarial representa. O Código de Processo Civil coloca hoje como dos meios de prova, que é uma ata feita num tabelionato de notas, onde se levam esses dados, o tabelião vai conferir e aí então vai produzir essa ata notarial que tem um valor de prova até que se demonstre o contrário. Então já agiliza toda essa produção e já entra com uma prova robusta, uma prova forte para garantir a demonstração de eventual vínculo de trabalho ou trabalho fora de horário para efeito de horas extras também. E tudo isso vai gerar, então, também repercussão positiva. Então, são dicas importantes, vejam, que a gente vai também proporcionar durante o nosso curso. O professor também falou da questão do tempo especial. O que é o tempo especial? É aquele em que o trabalhador esteve sujeito a atividades insalubres, né, com exposição a agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes, como num hospital, ou alguém no chão de fábrica, com ruído excessivo e assim por diante. E também as atividades perigosas, como do vigilante, como eventualmente quem trabalha com explosivos e assim por diante. Essas atividades, então, uma vez exercidas, dá ao trabalhador o direito do adicional para efeitos trabalhistas, que é o adicional de insalubridade ou de periculosidade. Mas para efeito no âmbito previdenciário, é um detalhe importante, não basta só o recebimento desses adicionais para gerar o direito à contagem desse tempo de forma diferenciada para aposentadoria especial ou mesmo para conversão do tempo especial para comum, foi autorizado até a reforma da Previdência. Então,
esse trabalhador ele precisa levar para o INSS um laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ou PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. E um outro leque hoje muito grande de mover ação na Justiça do Trabalho para gerar efeitos trabalhistas é ações novas, só com o objetivo, muitas vezes, de pedir a retificação do PPP, com uma nova perícia, com um novo laudo, ou mesmo o fornecimento desse PPP, ou cópia desse laudo, porque é da legislação previdenciária, a obrigação de, quando da rescisão do contrato do trabalho, que o empregador forneça. Então, nós vamos tratar também no nosso curso como é que se caracteriza a atividade especial também para fins previdenciários, né? Vou dar um exemplo. O EPI no ruído não afasta o reconhecimento do tempo especial, pode até afastar o adicional de insalubridade na Justiça do Trabalho, mas para fins previdenciários o tempo continua contando como especial por força de uma repercussão geral do Supremo, que é 555. Então, são detalhes importantes que muitas vezes passam despercebidos, e isso a gente vai tratar com muito detalhe, com muito cuidado no nosso curso, para que seja garantido sempre também o melhor benefício no âmbito previdenciário, ou seja, quem atua no área trabalhista vai trabalhar com um pensamento também no âmbito previdenciário. E esse advogado, ele pode ter dentro do seu escritório profissionais que atuam nas ações trabalhistas e outros nas ações previdenciárias. Então, um cliente que entra para mover uma ação trabalhista pode se tornar o cliente da ação previdenciária. E o aspecto que o professor Carlos colocou de vida ou morte é importante também muito nos benefícios por incapacidade, porque o benefício por incapacidade, ou de forma geral, ele exige, no momento do fato gerador, que é a incapacidade, que se tenha qualidade segurado, isso independentemente de ser benefício acidentário ou comum. E se não for acidentário, há a necessidade de um cumprimento de período de carência, que são de 12 contribuições para que gere o direito ao auxílio por incapacidade temporária ou até mesmo a aposentadoria por incapacidade permanente. E ainda a gente tem a possibilidade do auxílio acidente, que é um outro benefício quando o acidente gera sequelas. Então, nós temos que também pensar nisso, e um outro ponto que é muito importante esclarecer, e a gente vai tratar muito nesse curso, é a questão do acidente do trabalho. Porque quando caracterizado, ele vai gerar como reflexo a estabilidade provisória no emprego. Então, isso é um fato importante. Então, muitas vezes, nós temos que cuidar porque qual benefício o INSS concedeu? Concedeu um auxílio por incapacidade temporária de natureza previdenciária ou comum, ou concedeu como de natureza de acidente do trabalho? Isso é essencial. E muitas vezes uma nova demanda pode surgir no sentido de também ter que mudar a natureza do benefício previdenciário concedido, porque senão vai trazer também reflexos na relação de trabalho. E aí temos também nessa configuração do acidente outros aspectos que podem gerar outras indenizações que o advogado trabalhista pode exigir também do empregador. E nós temos também, ao caracterizar o acidente de trabalho, questões de que envolvem competência para julgamento dessas ações. Se o benefício for de natureza acidentária, para fins previdenciários, então vai na Justiça Estadual. Se o benefício ele é de natureza previdenciária sem relação com acidente de trabalho, é na Justiça Federal. E então isso muda. E também nós temos um aspecto muito relevante que a gente fala também, que é a questão processual, que tem que ser um aspecto prático. Nós temos na Justiça Federal os juizados especiais federais, quando demanda for até 60 salários mínimos. E outro ponto importante
de atuar no âmbito previdenciário é que, na verdade, nós não temos problemas com o cumprimento da sentença e pagamento de atrasados, em virtude de que, como demandado nas ações previdenciárias é o INSS. O INSS ou vai pagar por RPV, requisição de pequeno valor até 60 dias após a expedição, e isso é um prazo muito rápido, ou eventualmente valores maiores que superem 60 salários mínimos, então que nós temos a previsão de ir por precatório. E aí tem toda aquela característica do que é precatório preferencial, ordem de preferência e tudo mais. Mas são aspectos do dia a dia muito relevantes. Então, o advogado trabalhista, para que ele consiga, hoje a gente vive muito conectado com vários profissionais, ele tem que ter no seu escritório, se for um escritório bem estruturado, pessoas, colegas que atuam na área trabalhista e área previdenciária, é natural. Ou, eventualmente, fazer parcerias com outros escritórios que têm uma questão, que atuam na área previdenciária, para dar também esse suporte. E aí, então, nessas parcerias, todos ganham. Mas aí a atuação para dar resultado no âmbito previdenciário, o advogado trabalhista tem que fazer a sua atuação no âmbito trabalhista de forma que traga efetivamente resultados no âmbito previdenciário, porque se ele fizer aquela ação que ele costumava ter uma atuação lá do passado, em que ele não se preocupava com os reflexos previdenciários, não adianta nem ele querer ter a parceria com o advogado previdenciarista, não adianta nem ele querer ter dentro do seu escritório outros colegas que façam o previdenciário, porque ele trabalha de uma forma que ele só pensa naquele processo, naquele momento, no quanto mais ele pode receber, melhor. E às vezes o desconto de uma contribuição dentro daquele valor que é pago para o segurado pode gerar um ganho muitas vezes maiores, como o Carlos já mencionou, o professor Carlos falou, pensão por morte, muitas vezes, o benefício por incapacidade, o salário maternidade, o auxílio acidente e assim por diante. Então, são aspectos que tem que se fazer uma reflexão. E o curso, além de ensinar, de demonstrar todos esses aspectos, ele, de certa forma, quer despertar a quem o fizer esse curso de oportunidades que muitas vezes estão sendo perdidas, né? Uma oportunidade perdida, tanto para o advogado e gerando também perdas significativas para o seu cliente, que busca, primeiramente, ação trabalhista para a solução imediata de uma questão com seu empregador. Mas, e aí, tudo isso a gente volta numa questão que temos que ter estratégias de atuação, né? Temos que ser estratégicos. Quando preparar a ação trabalhista, já tem que pensar na estratégia para o pós-ação trabalhista, que o pós-ação trabalhista pode ser, então, a questão da ação previdenciária. Então, são aspectos, assim, importantes que gostaria de destacar, que o professor Carlos Alberto também pode aprofundar nesse aspecto desse mercado, porque hoje o INSS é o ente mais demandado do nosso país. As demandas surgem diariamente em milhares em todo o país contra o INSS que são ajuizados. Afora uma grande atuação que também é crescente contra o INSS no âmbito administrativo. E por que o advogado, então, trabalhista também pode atuar no âmbito administrativo em relação ao INSS? Porque a maioria dos trabalhadores, eles não conseguem mais ser atendidos numa agência da Previdência Social. A Previdência Social hoje, ela está no mundo digital. A pessoa tem que se cadastrar no meio INSS para fazer o seu requerimento. Aí ela só vai lá se eventualmente tiver a perícia para realizar, porque tudo tem que ser feito digitalmente. E a maioria dos nossos trabalhadores não sabem como proceder com isso. Então, hoje entra o advogado, um mercado de trabalho muito grande nessa questão de proporcionar e facilitar a atuação no âmbito administrativo. E afora, um outro aspecto também muito importante que se tem hoje, que é o planejamento previdenciário, né?
quanto tempo temos que o trabalhador, mesmo sendo um contribuinte individual, vai contribuir, qual é o melhor salário de contribuição para ele fazer o recolhimento mensal. São várias questões que se colocam, como o Carlos falou também, até mesmo quem trabalha no aplicativo, se ele não conseguir o vínculo, mas ele pode se cadastrar ali, de repente, como um MEI, né? Pode se cadastrar e pode recolher 5% do salário mínimo, tem proteção em caso de perda de capacidade elaborativa, vai gerar pensão por morte, vai gerar uma aposentadoria futura, e os trabalhadores não estão sabendo dessa realidade. E hoje nós temos um percentual muito pequeno de trabalhadores que se exercem a sua atividade por conta própria, que recolhem, que estão em situação regular. Os dados divulgados agora recentemente, pelo censo também do IBGE, mostram essa preocupação de que os trabalhadores, por não terem conhecimento, perdem a oportunidade de ter a proteção previdenciária. E o advogado então, trabalhista ele pode também atuar nesse segmento, no sentido de uma atuação também, não só de mover a ação trabalhista, mas também de própria orientação, de planejamento. Hoje, tem os advogados tendo uma grande parte do seu rendimento dentro do seu escritório, que é fazendo planejamento previdenciário. É uma forma. Hoje nós temos programas específicos, simuladores de cálculo, que o advogado pode ter uma assinatura e vender o planejamento previdenciário, justamente indicando quanto tempo ainda falta contribuir, qual é a melhor forma de contribuir, se vale a pena eventualmente arrumar um vínculo empregatício ou continuar contribuindo por conta própria, né? Se for alguém que tem uma empresa e que tira prolabore, se vale a pena tirar o prolabore de um salário mínimo, se vale a pena tirar um prolabore pelo teto da Previdência para gerar um benefício maior. Tudo isso faz parte do dia a dia e que temos implicações muito significativas na vida do segurado da Previdência, do nosso trabalhador em geral. Então, esse ponto retomando só aquele ponto ali da aposentadoria especial, João, que é um fenômeno que eu constato diariamente. A princípio, toda demanda trabalhista que envolve pedido de adicional de insalubridade ou de periculosidade deveria vir já ao mesmo tempo o pedido de retificação do perfil profissiográfico, do PPP, porque é uma consequência. Se essa pessoa não recebeu o adicional de insalubridade ou de periculosidade, grande parte das vezes o perfil profissiográfico foi emitido também de modo incorreto, porque não registrou ali os agentes nocivos e a nocividade, o grau de nocividade, né, a questão da tolerância quando existir, e às vezes sequer foi entregue um perfil profissiográfico ao trabalhador. De outro lado, tem situações, como o professor João falou, em que a insalubridade não é devida porque o limite de tolerância para efeitos da NR15 foi cumprido, neutralizando a insalubridade pelo uso de equipamentos de proteção, mas para efeitos de aposentadoria especial, aquele tempo continua sendo válido. Então, na verdade, como diz ali o decreto 3.048, o regulamento da Previdência, todo trabalhador exposto a agente nocivo tem que ter o perfil profissiográfico produzido pelo seu empregador, mesmo que ele não tenha direito a receber adicional nenhum. Se ele foi exposto a agente nocivo, ele tem direito ao perfil profissiográfico. Se a Previdência vai computar esse tempo como especial ou não, é uma questão previdenciária e que pode perfeitamente ser manejada pelo advogado ou advogada trabalhista, não é? Uma vez que esse trabalhador traga uma demanda trabalhista em que ele diz, olha, eu acredito que eu tenho direito, porque eu trabalhei com agente nocivo, ou na entrevista o advogado pergunta, e ele diz, não, eu trabalhava em um local que era com muito ruído, ou muita umidade, frio, calor, agentes biológicos. Temos que verificar. E, mais uma vez, o pedido de emissão ou de retificação do perfil profissiográfico, mais uma vez, não tem caráter pecuniário, portanto, se torna imprescritível.
Assim, há julgados e mais julgados do TST, né? Jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho. A demanda envolvendo a emissão ou a retificação do perfil profissiográfico é imprescritível e vale, inclusive, para períodos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Imagine um vínculo com 10, 15 anos de duração, se essa pessoa teria direito a ter o perfil profissiográfico apenas dos últimos 5 anos, perderia o sentido. Então, nesse sentido que a jurisprudência se coloca. O ponto para mim, né, aqui nós lá no curso já trabalhamos nesse sentido, é identificar que todo trabalhador que na sua atividade se expõe a atividades com agentes nocivos, e mesmo naquelas categorias em que a atividade é perigosa, tem o direito de ter em sua mão o perfil profissiográfico e, quando necessário, o LTCAT, para manejar a ação de cômputo desse tempo como especial, seja para a própria aposentadoria especial, seja para aquelas aposentadorias que contam períodos especiais e períodos comuns, né, que antes da emenda 103 era possível fazer a conversão. O trabalho depois da emenda 103, esta reforma última, né, de 2019, vedou a conversão do tempo posterior, o que é discutível, também falamos um pouco disso no curso, mas, de todo modo, o período anterior a 14 de novembro de 2019 é perfeitamente conversível. Não é? Então, tem o direito, é um direito legítimo, é um direito intangível e que é demanda trabalhista. Competência da Justiça do Trabalho. O professor João falou, né, das questões ligadas à competência. Né? Então, antes de chegar na questão da competência para os benefícios por incapacidade, eu pretendia chegar nesse ponto. A Justiça do Trabalho tem essa competência, a Justiça Federal também analisa dessa maneira, né, questões de divergência do trabalhador e seu empregador quanto ao laudo e quanto ao PPP são da competência da Justiça do Trabalho resolver, com a determinação, se for o caso, de emissão de novo documento, né, para manejar a ação de aposentadoria, ou cômputo ou conversão, né, do tempo, nesse caso. E nessa seara gigantesca, né, dos benefícios por incapacidade, sejam os comuns, sejam os acidentários, então aí o INSS, que, professor João, vou fazer uma pequena correção, o INSS não é o maior réu do país, é o maior réu do mundo. Não existe nenhuma pessoa física ou jurídica no mundo que tenha mais demanda do que o INSS. Não é? Então, o professor João está certo, eu só aumentei um pouquinho o tamanho, parecendo aquela montadora que sempre avisa, né? Nós somos o melhor do mundo. O INSS, nesse caso, é o maior réu do mundo. Então, nos benefícios por incapacidade, nós temos mais da metade dos processos que correm contra o INSS, seja na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, são de benefícios por incapacidade. E isso vai desde aquelas situações conhecidas nossas, em que o indivíduo está incapaz e o INSS não diz isso, né, acarretando problemas para o trabalhador, problemas especialmente vinculados à cessação do benefício, né, porque aí vai aparecer o fenômeno do limbo, né, porque aí vem aquela situação do trabalhador que recebe a alta do INSS, muitas vezes aquela alta programada, né, que a perícia faz o prognóstico em que esse indivíduo vai ficar ok, pronto, apto para o trabalho 30, 45, 60 dias depois da perícia, e o indivíduo, muitas vezes desconhecendo a necessidade de fazer o pedido de prorrogação nos últimos 15 dias, tem que voltar ao trabalho. E aí entra a questão dele ou retornar ao trabalho e o empregador não permitir, ou ele esquecer, ou simplesmente não ir. Como é que isso se resolve? É o tal do limbo jurídico que se forma aí e que, evidentemente, não poderia estar de fora do nosso curso. Não é? Um dos temas mais importantes, com certeza, pela magnitude, pela quantidade de pessoas que está nisso envolvida. Entram aí também as questões ligadas ao que a gente apelidou lá no campo previdenciário de pente fino. Não é?
aquelas pessoas que estão recebendo benefícios por longo período de duração, né, um auxílio por incapacidade, antes auxílio-doença, já passando muito tempo, anos a fio, por força de uma decisão judicial, muitas vezes, ou até recebendo aposentadoria por invalidez, que agora é por incapacidade permanente o nome, e de repente são chamados pela perícia do INSS, e a perícia do INSS diz: olha, você não está inapto, você está apto, vai voltar ao trabalho. Vai gerar fenômeno de limbo, né? E o que o advogado trabalhista tem, né, nesse ponto a trabalhar? Tudo. Porque a primeira questão é: esse indivíduo volta ou não volta para o posto de trabalho? O empregador pode ou não pode obstar esse retorno? Né? Ele tem efetivamente que voltar o trabalhador logo que surge a alta? Ou ele pode questionar isso sem se apresentar ao empregador? Como é que ele faz prova de que ele se apresentou ao empregador? Mais uma vez, vamos lá para as provas digitais. Ele não vai estar com o celularzinho no bolso? Então, o empregador vai dizer: não, ele não se apresentou, não. Mas está aqui, ó. Pela geolocalização do indivíduo, ele mostra: eu estive lá no dia tal, às tantas horas. E aí, mesmo a questão desse também difícil ônus da prova fica resolvido. Aí nós vamos para o campo acidentário. Outra questão gigantesca, não é? Porque aí é um caldo, né, de situações. Acidentes de trabalhadores na informalidade, acidentes de pessoas com vínculo formal, mas que o empregador não emitiu acate, outros em que o INSS deferiu apenas o benefício comum e esse indivíduo foi dispensado, mas se você for analisar, a incapacidade tem caráter acidentário, seja por uma questão causal, direta, seja por uma concausa, seja por um nexo epidemiológico. E aí, será que o advogado trabalhista está a par desses conceitos? Consegue trabalhar esses conceitos a miúde? Consegue produzir quesitos para um perito judicial trabalhista e demonstrar que há uma metodologia para atingir essas respostas a perguntas que são cruciais a esses processos ajuizados na Justiça do Trabalho? É necessário que eu tenha que demandar à Justiça Comum, requerendo a conversão do benefício comum em acidentário? Outra coisa, muitas vezes, como o professor João falou, o benefício acidentário independe de carência. Mesmo antes de cumprir 12 contribuições, na sua vida contributiva, como segurado da Previdência, o trabalhador que sofre um acidente, às vezes até no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, ou trabalho-trabalho, porque ele pode estar indo de um trabalho a outro, ele faz jus. Mas se isso não é caracterizado, e ele tem menos de 12 contribuições, o benefício é simplesmente indeferido, mesmo ele estando incapaz. Então vejam, muitas vezes a demanda trabalhista vai ser suficiente, vai ser esclarecedora no aspecto justamente da concessão de um benefício, que pode ser um benefício temporário, pode ser um auxílio de 30, 60, 90, 180 dias, mas pode ser uma invalidez, pode ser uma situação para o resto da vida desse trabalhador, e que numa ação trabalhista você consegue resolver também no campo previdenciário. Claro, evidentemente, depois buscando essa revisão lá. É uma revisão diferente, a revisão da causalidade, revisão de B31 para 91, B32 para 92, né? No jargão previdenciário, lá os códigos dos benefícios. Né? Ou às vezes ficou uma sequela. E quantas audiências eu já fiz, professor João, em que às vezes está lá um trabalhador acidentado, com sequela, pedindo indenização pelo acidente, e evidentemente a prova pode ser favorável nesse sentido na Justiça do Trabalho, e às vezes sai, né, na mesa de acordo, às vezes sai um acordo, e aí eu pergunto, eu viro para o advogado, né, me dirijo ao advogado da parte autora, ao trabalhador acidentado, e pergunto: e o auxílio acidente ele está recebendo? E aí, muitas vezes, isso causa espanto à minha pergunta. Não deveria, porque uma condição básica de alguém que é um trabalhador, vítima de um acidente de trabalho,
com sequela é o recebimento do auxílio-acidente. Isso sem contar, professor João, quando as pessoas às vezes confundem auxílio-acidente com auxílio por incapacidade acidentária, né? Isso também, evidentemente, conceito básico, a gente vai trabalhar no curso, mas o auxílio-acidente é um benefício muito pouco percebido e pouco recebido também, muitas vezes pelo desconhecimento de causa, né? Então, isso também é nuance que a gente vai abordar. E, claro, né, já falei no assunto, mas cabe aqui completar, né, há um tópico direcionado às ações de indenização por acidente de trabalho, inclusive as chamadas indenizações por dano em ricochete, né? No caso de óbito, infeliz consequência de muitos acidentes de trabalho, é o óbito do trabalhador ou da trabalhadora. E, e essa família, além da pensão, tem direito a um pensionamento pelo empregador? Em que casos isso acontece? Não é? E quais pessoas têm direito a isso? E que prazo pode ser postulada essa indenização? Não é? Então, nós vamos aí conjugar Código Civil, CLT, normas processuais e, evidentemente, normas previdenciárias, não é? Nessa visão sistêmica que o professor João já muito bem colocou. Vejam que ser especialista hoje numa disciplina qualquer do direito não significa saber só ela. Significa saber cotejar, saber conjugar, sistematizar o pensamento usando aqueles ensinamentos daquela disciplina que a pessoa se especializou, sem prejuízo de conhecer toda essa volta, todo esse fenômeno sistêmico que hoje é o ordenamento jurídico. Eu não posso estudar só a CLT para ser juiz do trabalho, para ser advogado trabalhista. Eu tenho que conhecer todo o conjunto, desde a Constituição até normas que vão ali conversar com as normas trabalhistas. Não é, professor João? Exatamente, muito bem, professor Carlos. Eu queria ainda só abordar nessa nossa aula a questão da concessão da aposentadoria e o vínculo de emprego, que é uma questão importantíssima também no dia a dia, em que o trabalhador ele tende assim, bom, se eu requerer minha aposentadoria, vou perder o meu emprego, como é que fica essa situação? Quais são os reflexos que geram, né? Então, nós vamos trabalhar muito isso também, são as diversas aposentadorias existentes, e nós temos aposentadorias ainda que são em regras de transição do antigo modelo para o novo, com a reforma da Previdência, como a por tempo de contribuição, por idade. Nós vamos trabalhar também as aposentadorias agora as novas, as programadas, ainda a aposentadoria especial também, a aposentadoria por incapacidade permanente, que mudou de nome, que antes era invalidez, agora incapacidade permanente, com esse contexto. Afinal de contas, quando é que a concessão da aposentadoria vai trazer reflexos na relação do vínculo que esse trabalhador mantém com com a empresa onde ele exerce atividade? E esse é um aspecto importantíssimo. Nós temos, inclusive, questões polêmicas, como é o caso da aposentadoria especial, fruto da repercussão geral 709 do Supremo Tribunal Federal, em que tem nuances muito importantes no sentido se gera ou não gera vínculo, se o trabalhador tem direito a ser eventualmente mudado de local de trabalho para não mais exercer atividade nociva, porque, na verdade, o Supremo coloca que não gera o cancelamento da aposentadoria continuar exercendo atividade nociva à saúde, mas gera a suspensão do pagamento do benefício. E aí vem aspectos e como tratar isso no dia a dia frente ao empregador, frente à previdência social. E nas outras aposentadorias, se eventualmente alguém requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição, por uma regra de transição, concedida a aposentadoria e o empregador dispensar esse empregado, quais os reflexos que isso vão trazer em relação às consequências que o empregador vai ter por ter dispensado esse empregado pela aposentadoria? Isso já está definido também pelo Supremo Tribunal Federal,
E nós vamos fazer esse tipo de abordagem. Então, são todos aspectos, como, por exemplo, prescrição e decadência na área previdenciária, é diferente do aspecto trabalhista. Quantos anos tem o segurado para entrar com seu pedido de revisão de benefício já concedido? Nós temos uma regra, a Lei 8.213 fala 10 anos do ato de concessão e após o pagamento, o mês seguinte o pagamento da primeira prestação. Mas se teve ação trabalhista e quando é que inicia o prazo? Aí já tem uma outra jurisprudência do STJ, diz, olha, é a partir do trânsito em julgado da ação trabalhista que inicia o prazo de revisão do benefício. Então, são nuances muito importantes no dia a dia e que o conhecimento das duas áreas, elas formam uma união perfeita, é uma união indissolúvel e necessária de atuação. E nós aqui, com a nossa experiência de magistratura do trabalho, magistratura federal, ex-procuradores, professores, escritores da área, nós queremos aqui trazer para os nossos alunos para dar segurança, para ter uma atuação planejada, uma atuação estratégica e que gere os melhores benefícios em favor do trabalhador, do segurado da Previdência, e traga para o advogado também que atua o melhor retorno, seja no aspecto de honorários sucumbenciais, honorários contratuais, né? Isso tudo, todos saem ganhando, né? É um ganha-ganha, mas para ter esse ganho, é necessário investir no conhecimento, é necessário estar permanentemente estudando e acompanhando toda essa evolução. E nós temos uma evolução muito grande no nosso país, tanto em regras trabalhistas como em regras previdenciárias. Nós, como professores, como escritores, passamos praticamente todos os dias sempre estudando e escrevendo para poder manter os nossos livros atualizados, para poder dar as melhores aulas e por trabalhar de uma forma que a gente sempre conheça todos esses aspectos. Então, estaremos aí com jurisprudência também do STJ, TST, Supremo, TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais e tudo mais. Aguardamos vocês para o nosso curso, para nossas aulas. Será uma grande satisfação estar com vocês. Exatamente. Então, quer dizer, fechando aqui a nossa participação, espero que a gente tenha conseguido passar essas informações sobre o curso e que ele realmente traga esse resultado, né, de uma ampliação da atividade da advocacia trabalhista para esse campo maravilhoso que é o direito previdenciário, que quase me levou embora, porque eu quase não fui juiz do trabalho, porque comecei na Procuradoria do INSS 29 anos atrás, mas que é um contato muito interessante ter essa proximidade das duas disciplinas no meu dia a dia. Sugiro, recomendo demais que os profissionais da área trabalhista também façam dessa forma um estudo conjunto. Foi o que eu estava dizendo aqui, é extremamente importante, é indissolúvel esse contato, desde a origem até hoje e sempre cada vez mais para frente. Sucesso a todos e nos encontramos no curso, não é isso? E aí, Carlos, só para finalizar, Sim. um exemplo prático, né? Nós estamos 29 anos juntos, trabalhando e escrevendo, né? E embora um tenha ido para uma área federal e outra trabalhista, a união permaneceu e a gente viu como sempre foi importante, inclusive para escrever nossos livros e para dar as nossas aulas. Então, é a prova dessa conexão e desse casamento, vamos dizer assim, né? De conhecimentos das diversas áreas. Um grande abraço e até mais.